horário aí. Eu nem sabia de onde você era, então você é mineiro, então? Que a Shalom do Eterno esteja com todos os senhores e senhoras aqui do nosso canal, professor Kleber Guedes. Estamos aqui iniciando mais uma live. Nesta oportunidade está conosco aqui o professor Gerson de Amorim, grande homem de Deus, grande professor, para juntos nós falarmos um pouco aqui acerca das Escrituras. E hoje nós estamos aqui diante de uma temática interessante, que a temática é os mistérios do livro de Gênesis. Muitas vezes as pessoas leem o livro de Gênesis e não percebem os mistérios que se encontram neste livro, principalmente aí nos primeiros capítulos. Mas o livro de Gênesis é como o livro de Apocalipse. Existem muitas revelações. Sabia disso? E muitas coisas que precisamos compreender e entender. E estamos aqui hoje com o nobre amigo, o professor Gerson, para que junto a gente possa fazer um bate-papo aqui para entendermos um pouco mais acerca desses mistérios. Então, de já eu quero pedir você que está assistindo, você que vai assistir esta programação, deixe o seu like, se inscreva aí no canal, assine o botãozinho de notificação para dar uma força aí para o nosso canal. E pode compartilhar esse vídeo em suas redes sociais também. Quero começar fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, peça a tua luz, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, a nossa vida, gerando edificação a todos aqueles que estarão assistindo, meu Deus, esta live. Que haja edificação sobre a vida de todos. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, professor Gerson. Que a Shalom esteja com o Senhor. Eu peço que o senhor se apresente para que a gente possa, então, começar o nosso bate-papo. Shalom Adonai a todos, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim, querido, sou o professor Gerson, tenho uma página no Facebook, página Evangelho Genuíno, e o canal no YouTube também, professor Gerson de Amorim, fiz cursos de hebraico, de grego, e muitos cursos teológicos. Mas sou hoje mais um autodidata, que gosto de estudar as Escrituras, e estou aqui hoje para defender, falarmos um pouco sobre o livro de Gênesis, porque fizemos um estudo minucioso sobre a narrativa do livro de Gênesis, e onde aprendemos um pouquinho mais sobre os mistérios que ali estão revelados no Gênesis. Que Deus abençoe você, e que você possa ser agraciado, que a luz possa iluminar os teus caminhos, e que você seja edificado para a glória de Yeshua, nosso Salvador. Bem, professor Gerson, primeira pergunta, começando já aqui nosso bate-papo, primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: quando e quem escreveu o livro de Bereshit, o livro de Gênesis? Quando e quem escreveu o livro de Gênesis? Então, vamos lá então, querido, para a autoria do livro de Gênesis. Nós sabemos que o livro de Gênesis, ele faz parte de uma categoria de livros que é denominada, conhecida como Pentateuco, né? E no hebraico, Torá, que faz parte dos livros do Tanar. E o nome hebraico pela qual a obra é conhecida é Bereshit, que significa em um princípio ou no princípio de. A tradução aportuguesada, querido, que fala no princípio, ela não está de acordo com o que está escrito no hebraico. O nome Gênesis vem do grego Genes, né? Genes, que significa começo, em referência a narrar o princípio da história do povo de Israel, e inclui o princípio da história da humanidade. Mas o propósito do livro de Gênesis, em primeiro lugar, de mostrar a história da humanidade, era trazer a identidade de uma nação. Esse é o primeiro
A primeira motivação do escritor, trazer a identidade de uma nação. E para trazer a identidade dessa nação, ele usou, querido, o livro de Gênesis. A autoria. Quem que escreveu o livro de Gênesis? Há muitas controvérsias acerca disso. O livro em si não nomeia ninguém como seu autor. Isso é fato. E não faz nenhuma alegação de ser divinamente revelado ou inspirado. O livro não traz isso. Apesar de conter muitos relatos de discursos divinos. Mas o livro em si, o livro de Gênesis, não diz que ele está sendo inspirado pelo Espírito de Deus. Crê-se num conjunto todo, tá, como escritura. Quando outros livros se referem à Torá de Moisés, ou à lei de Moisés, à instrução de Moisés, eles citam textos jurídicos, e não há motivo para pensar que Gênesis, meu querido, formava parte do corpo assim designado. De fato, há diversos indícios de que a narrativa de Gênesis assume um narrador pós-mosaico, sem qualquer embaraço. Ou seja, a maioria das pessoas, para facilitar o entendimento, eles colocam que foi Moisés que escreveu. Isso, de uma maneira coletiva, de uma maneira. Mas quando você vai estudar, você descobre que Moisés não escreveu o livro, porque nós sabemos que o morto não pode escrever alguma coisa. E Moisés morreu e tem certezas que Josué deu continuidade. No segundo templo, e no judaísmo rabínico, contudo, Gênesis é tratado como parte da Torá de Moisés. Ele é tratado, mas não é, querido, ele é atribuído, mas não é a realidade da coisa. Apesar de uma quantidade de dificuldades levantadas sobre algumas passagens particulares por rabinos proeminentes da Idade Média. Essa se tornou a tradição de consenso. Chegaram ao consenso para descomplicar o seu entendimento. Mas se você estudar, você vai ver que a verdade é outra. É possível que Moisés tenha, de fato, iniciado a compilação da obra. Isso é fato. Porém, ela certamente não foi por ele concluída. É bem provável que Josué tenha dado continuidade ao texto, ao que tudo indica, a sua forma final ocorreu nos tempos, preste bem atenção, a sua forma final ocorreu nos tempos da monarquia em Israel, conforme nós vamos ver dentro de provas que estão internas ao livro. Ou seja, o próprio livro de Gênesis afirma categoricamente que não foi escrito só por Moisés. E que essa composição não foi feita só por Moisés, nós podemos ver em algumas passagens. Quer ver? Vamos ler Gênesis 12 e 16. Veja o que diz Gênesis 12, 16. Abrão atravessou até a terra ao lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Olha o que o escritor disse. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. O que nós estamos lendo é um comentário certamente feito após a conquista da terra, quando os cananeus já habitavam os locais, ou seja, a terra prometida. Ainda nós temos Gênesis, capítulo 14, verso 14. Isso são provas, fundamentos, de que não foi Moisés somente que escreveu o livro de Gênesis. Quando Abraão, em Gênesis 14, 14 diz, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos, até Dan. O trecho acima só pode ter sido escrito numa época em que Dan já habitava parte do território da terra de Canaã. Porque não tem outra interpretação quando nós vemos que o escritor está falando da tribo de Dan. Quando nós vamos para Gênesis 36 e 31, diz assim, estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. O trecho que nós estamos lendo pode ter sido escrito numa época em que já havia monarquia em Israel,
algo que não fazia parte do plano original na época dos juízes. Se o Kleber assim que desejar, posso falar um pouquinho também sobre o estilo literário de Gênesis, mas isso vai depender do Kleber. Esteja à vontade. Se o senhor já for bem falar, pode falar, fique à vontade. Então, vamos lá. Vamos ver, qual é o estilo literário de Gênesis? Para nós compreendermos essa questão, meu amado, é importante nós compará-los às obras semelhantes da literatura do Antigo Oriente Médio. Quem narrava mitos criacionistas e origem de importantes cidades, povos e nações. Nós temos que entender que o livro de Gênesis, ele é uma grande metáfora. Ele não é uma história, é uma história que foi ressignificada. Porque existem histórias antes, que estão nos épicos de Atrahaze, épico de Gilgamesh, épicos que falam sobre os sumérios, que já fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, fala sobre Éden, fala tudo isso. Então, houve uma ressignificação. Por quê? Porque o povo de Israel, quando ele sai do Egito, o escritor tinha um público. E ele tinha uma mentalidade, ele tinha já uma mentalidade de um povo construída sobre a base de um politeísmo. Além deles ter as suas histórias na sua tradição oral, eles também foram influenciados por várias histórias politeístas. Israel, quando sai do Egito, eles eram enoteístas. Eles não eram monoteístas. Eles saem enoteístas, acreditando que existem vários deuses, mas com uma proposta de servir um Deus. O próprio Moisés, quando sai do Egito, ele sai enoteísta. Ele ainda não tinha, a sua fé ainda não estava consolidada num único Deus. Por isso que lá no meio do deserto, ele diz assim... Apenas um parênteses, professor Gerson, só apenas um parênteses aqui, sim. Aí o show continua. Só explica para o pessoal a diferença entre politeísmo, monoteísmo e como é que é outra palavra que o senhor falou aí? O enoteísmo. Enoteísmo, isso. Qual é a diferença que se dá? É um termo novo para muitas pessoas, talvez alguém possa estar assistindo e não saiba. Tá certo. Então, vamos lá. Politeísmo é a adoração de vários deuses. Monoteísmo é a adoração de um Deus. Enoteísmo é você acreditar que existem vários deuses, mas você serve a um só. Então, quando Deus, no Egito, querido, ele permite as pragas para envergonhar todos os deuses do Egito, era uma atitude educativa de Deus para o povo de Israel para ensinar o monoteísmo. Por quê? Porque eles acreditavam, o povo de Israel saiu acreditando. E esse mal, querido, foi difícil de tirar deles, de que existia outros deuses. Tanto é que quando Israel passava por uma prova, passava por uma luta, eles iam lá fazer uma fezinha para Baal Peor, né? Ia fazer uma fezinha lá para Dagon, ia fazer uma fezinha para Estar. Por quê? Porque eles acreditavam que existia outros deuses. Tanto é que o próprio Deus respeitou essa falta de compreensão quando diz para eles, não terás outros deuses. Deus não foi diretamente dizendo para eles, não existem outros deuses. Só existe um. Ele foi ensinando grato, porque a mentalidade deles não ia compreender. Porque eles viveram muito tempo no meio de um politeísmo. O próprio Deus disse, olha, vocês vão ter só um único Deus. Mas ele não diz que os outros deuses... Agora, depois, com os profetas, com o passar do tempo, com a instrução de Moisés, eles vão compreendendo que aqueles deuses não passam de pau, de feno, de madeira, de serim, ídolos que nada vale, que muitos traduzem por demônio, né? Porque a palavra shedim, serim, foi traduzida erradamente dentro da Taná, e da Torá como demônio, mas não é demônio, eram ídolos, tá? Shedim, ídolos, alguns chamavam com bode lá do meio do deserto. Então, enoteísmo, até Moisés foi enoteísta, até lá pelo meio do deserto, quando ele diz, agora, Senhor, agora sei que tu és o único Deus. Antes ele não sabia? Não, é que ele foi influenciado.
Moisés demorou a entender que existia um único Deus. Então, ele sai com toda essa mitologia. Então, quando nós vamos estudar o livro de Gênesis, nós vamos ver que nós temos um público, nós temos uma formação mental deles, que não era só da tradição dos seus pais, mas também da influência. E você vê que essa influência foi tão forte que Deus, ele permite as 10 pragas, e isso não foi coincidência, ele permite, ele endurece o coração de Faraó, tudo num processo pedagógico, para mostrar para o povo de Israel que ele era o único Deus, que ele era o Deus verdadeiro, que ele era o Deus mais poderoso, e que os deuses do Egito não tinham. Por quê? Porque o povo acreditava. Entendeu? Então, nós temos que ver que quando Gênesis é escrito, é nesse contexto. E nós vemos que Gênesis é uma ressignificação de várias narrativas criacionistas que já existiu antes do livro de Gênesis, que poucas pessoas conhecem, que poucas pessoas têm acesso. As pessoas pegam o livro de Gênesis e acham que o livro de Gênesis é o livro mais antigo que existe na face da Terra. E não é isso. O livro de Gênesis é uma ressignificação de uma narrativa politeísta para uma narrativa monoteísta. O que o escritor pegou? Ele pegou todas aquelas culturas que tinham politeísta, usou essas culturas, porque o povo ia entender o que ele estava escrevendo, mas ele transformou, ele formatou, como você reformata um computador, ele formatou numa forma monoteísta. Ah? Muito bom. Muito bom, amém. Tranquilo, não sei se eu ia falar mais. Quero deixar a segunda pergunta para o senhor, Tá. que é a respeito de 2 elementos que existem aí dentro do jardim, que muitas pessoas elas não entendem, até mesmo eu não entendo muito a respeito dessas 2 coisas que vou perguntar para você. Tenho um conhecimento básico sobre isso e quero ampliar o meu conhecimento a respeito desses 2 elementos, e acredito que muitas pessoas assim querem também. E a respeito da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que de fato é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tá, vamos lá. Quando você olha para o livro de Gênesis como uma metáfora, não como algo literal, você tem mais facilidade de entender o que é a árvore da vida, tá? O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o conceito da árvore da vida, tá? Ela é um arquétipo, ou seja, é um arquétipo, é um símbolo primordial de uma planta que pudesse gerar vida ou imortalidade. Era um conceito comum no Oriente Médio. Tanto é que, no época de Gilgamesh faz uma grande viagem para encontrar o fruto da árvore da vida, para encontrar a imortalidade. E quando ele está voltando, querido, da sua conquista, ele consegue o fruto, ele para num riacho para tomar banho, a serpente vem e come, né? Esse fruto da árvore da vida que lhe daria imortalidade, ele fica muito triste porque ele perdeu a sua imortalidade, a serpente foi lá e comeu. Então, existe muito esse conceito. Então, ela é símbolo daquilo da condição condicional que Deus dava ao homem, uma condição de vida que estava condicionada ao estado de inocência do homem. Enquanto o homem estivesse no seu estado de inocência, sem dar lugar à tentação da outra árvore, eles, de maneira condicional, ou seja, Deus está dizendo que está dando uma condição, olha, vocês vão ter vida, vocês vão ter imortalidade, mas condicional, ou seja, está condicionado a vocês comer dessa árvore. Isso no sentido que o homem estava no estado de inocência. Se permanecesse num estado de inocência. Por isso que Jesus, ele chama uma criança e diz, aquele que não se converter como uma desse pequenino aqui, como uma criança, jamais herdará o reino do céu. Porque a criança, ela simboliza o estado adâmico da inocência.
Porque uma criança, ela não conhece o lado mal, ela conhece só o lado da inocência. Então, o primeiro Adão, se permanecesse nesse lado de inocência, a árvore da vida era uma condição, ou seja, ele só poderia continuar naquele estado, tá? Comendo aquela árvore. Por isso que quando ele peca, a árvore é tirada, para ele não permanecer e continuar naquele estado, que era o estado agora caído. Não era mais o estado de inocência, mas o estado de consciência. Ou seja, enquanto ele era uma criança inocente, não conhecia a malícia, não conhecia o mal, Deus dava a árvore para manter eles naquela condição, mas era condicional. Correto? Agora, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal, Kleber, ela simboliza, ela é metaforicamente, ela representa a estrutura existencial do homem. Ou seja, a árvore representa como nós fomos criados. Como que nós fomos criados? O homem foi criado com duas potencialidades. A potencialidade de fazer o bem e a potencialidade de fazer o mal. Nós fomos criados assim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa a nossa natureza, como nós fomos criados. Quando Deus cria o homem, ele coloca essas duas naturezas. E o homem teve o direito de escolher qual natureza ele queria permanecer. A de criança, conhecendo só o bem, ou a de adulto, conhecendo a malícia. Bem e mal. Bem e mal. Aí a pessoa pode dizer, mas foi Deus que criou o mal? Sim, porque o mal, ele é necessário para enriquecer e autenticar o bem. Se não existe o mal, o bem perde seu valor. Se não existe a capacidade de você fazer o mal, você empobrece o seu bem. Porque se eu sou uma pessoa que eu só posso fazer o bem, eu estou limitado a só fazer o bem, que valor isso vai ter? Se eu sou uma pessoa que Deus me limitou, eu só posso fazer o bem, esse bem terá algum valor? Ou esse bem será pobre? O bem só tem valor quando eu tenho a possibilidade de fazer o mal. Porque daí eu escolho fazer esse bem. E isso é que enriquece, querido, o ser humano, a escolha do bem. Porque se eu ficasse num estado em que eu pudesse só fazer o bem e eu não pudesse fazer o mal, que bem, esse bem não teria valor nenhum. Por isso que o mal, ele é necessário para enriquecer o nosso bem. O mal é necessário para nós mostrarmos que o bem que nós praticamos não é um bem mecânico, não é um bem forçado, mas é um bem que é chamado pelo convite, pela escolha. Porque Deus poderia fazer só com a capacidade do bem, mas esse bem não teria valor para ele. Então, o que valoriza o bem é o mal. E o que enriquece o mal é a ausência do bem. Entendeu? Então, o mal sempre foi algo necessário. Então, quando a árvore do conhecimento do bem representa isso. Quem nós somos? Nós somos como uma árvore. Hoje nós conhecemos o bem e nós conhecemos o mal. Mas por quê? Porque nós escolhemos essa posição. Nós poderíamos ter escolhido ficar só com o bem. Mas um bem testado, um bem provado. Por isso que hoje nós colhemos os bens que Jesus fez, porque Jesus pisou a cabeça da serpente, ele pisou a cabeça do mal, ele suportou as tentações, ele disse não para as tentações, ele disse não. Então, o bem que ele fez foi um bem valoroso, por isso que ele teve que fazer isso como homem. Por quê? Porque ele tinha que vencer como homem, para que o bem que ele fizesse tivesse esse valor. Um bem que Adão não fez. Teve a oportunidade de fazer e não fez. Jesus fez um bem, querido, sendo tentado pelo mal. Entendeu? Em todas as formas. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado e ainda pecou. Então ele venceu esse mal. Então o benefício que ele fez, querido, foi um bem tão forte, que resplandeceu para todas as pessoas que creem nele, que acreditam nele.
Tem alguma É isso pergunta? aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Você está aqui no canal do professor Kleber Guedes, está comigo aqui o professor Gerson de Amorim, grande homem de Deus. E quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o botãozinho de notificação e averigue aí outros vídeos que nós temos aí de entrevistas, de estudos bíblicos aqui neste canal, tá certo? Estamos aqui com um bate-papo sobre os mistérios do livro de Gênesis. Agora nós vamos aqui para mais uma pergunta, para aprendermos um pouco mais. A minha pergunta agora é sobre a serpente. O que é essa serpente, né? Que enganou Eva lá? Será essa serpente é um ser celestial, é o Satã, como alguns assim ensinam? Era um animal que incorporou lá ou melhor, era um espírito que incorporou na serpente, na cobra. Enfim, o que era essa serpente? Foi Vamos um lá, então. espírito que incorporou na cobra, era o próprio Satanás em forma física, e era essa serpente aí, que é relatada em Gênesis capítulo 3. Kleber, o grande problema é você interpretar algo figurado como algo literal, tá? A serpente, ela é um símbolo, ela tem a sua simbolização, ela tem sua metáfora, como todo livro, tá? Do criacionismo. A narrativa criacionista, ela é simbólica. Então, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem a sua simbolização, a serpente também entende. E para isso, nós temos que trabalhar o seguinte. A primeira coisa que nós temos que entender é que o Éden é uma narrativa poética. Tá? Por quê? Se o Éden não é poético, a punição da cobra foi ela comer pó e se arrastar. Mas não foi deixar de falar. Então, nós teríamos que ter, hoje, se literalizar, nós temos que ter serpente falante. Tem que ter serpente que fala. Aí você vai dizer, não, mas a mula falou. Mas a mula falou, mas aquilo ali é uma coisa esporádica. Ou seja, quando Deus pune a serpente, ele diz, tu vai rastejar e tu vai, o homem vai pisar a tua cabeça, tu vai comer pó e vai se rastejar. Mas não fala que ia deixar de falar. Essa é a maior prova de que não é literal. Quando você vê Deus andando no jardim do Éden, tu imagina Deus andando no jardim do Éden? Deus tem perna? Deus está lá andando no jardim do Éden. Deus procurando Adão. Deus procurava Adão lá? Se Deus não sabia onde ele estava? Claro que isso é uma figura de linguagem. Você vê isso como uma coisa literal, você vai ter muitos problemas dentro do livro de Gênesis. Tá? E o próprio Tanar indica isso. Tá? Quando nós vimos assim, Bereshit Gênesis 2:9 diz, e Adonai Elohim fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, a boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que existiu mesmo, querido, uma árvore cujo fruto magicamente fazia as pessoas enxergar o mal, e outra cujo fruto magicamente concedia vida eterna? Você acha que existia isso? Ou isso é uma metáfora? Isso é um símbolo? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que ver que a serpente do Éden, querido, e a árvore da vida, ou tudo que existe no Éden, nós vemos que a serpente, ela pode figurar muita coisa. A serpente pode significar uma pessoa traiçoeira, porque o termo nahash no hebraico, nahash, fala de consciência. Consciência. Quando nós vimos Bereshit 49:17, diz assim, Dan será serpente nahash, junto ao caminho como vibra, junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. Isso aqui é uma figura de linguagem. Está falando que a tribo de Dan seria traiçoeira. Então você não pode. Nós vemos que todo o Taná, ele usa muita figura da serpente. Mas em nenhum momento do Taná, na Torá, querido,
A serpente simboliza um ser metafórico, simboliza um ser metafísico, um ser metafórico, um ser metafísico, ou seja, um ser espiritual. Não! Ela simboliza o quê? A nossa consciência. Tá? Depois eu vou trazer um pouquinho sobre duas palavras de serpente, quando ela é astuta e arum, que você vai entender quando eu falei de criança e de uma pessoa adulta. Tá? A serpente, ela também, querido, ela foi muito usada como representação, tá? De expiação, tá? Porque o povo pecou, daí olhava para uma serpente e era curado do veneno. A serpente também, ela é simbolizada como escorpiões, né? E serpente como perigos reais do deserto. Ela simboliza ímpios, tá? Que são comparados a serpentes, e o mal que eles praticam é o veneno desta, ou seja, o ímpio, ele é comparado a uma serpente, e o veneno são as práticas, né, da sua vida, o mal que eles praticam. O vinho traiçoeiro também, ele é comparado com uma narrash, é comparado como uma serpente que ilude, né, que o vinho em excesso, ele leva ao pecado, tá? Às vezes a serpente também indica juízo. Agora, em nenhum momento no Taná, a serpente representa um ser metafísico. Não existe no Taná. Por que eu estou afirmando isso? Porque não existe no Taná, não existe na Bíblia hebraica o conceito de um ser metafísico. Não existe. Isso é uma pergunta mais para frente. Mas o que simboliza a serpente no Éden? Simboliza o confronto de ideias. Lembra que eu falei para você que a árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal é um mal necessário? Quando Eva, ela está diante da árvore e ela é atraída, ali, querida, é o seu eu, tá? É o mal que está dentro de nós, o eu curioso, o eu de querer ser semelhante a Deus. Ali é um confronto de ideias. Ela foi confrontada, a ideia dela. Quando Deus disse, olha, você não pode tocar, é a mesma coisa hoje, você pega uma criança, tá? Ou seja, Adão e Eva é como uma criança. Você pega uma criança hoje, está dentro da sua casa, essa criança, brincando e tal, e ela passa por dentro da sua casa, não está mexendo em quase nada. Se você chegar e chamar essa criança e dizer assim, ó, você não pode tocar aqui. Ó, isso aqui não pode mexer. Meu querido, quando você faz isso, você jogou um bocado de chocolate em cima daquilo, porque é onde ele vai mexer. Por quê? Porque o ser humano tem essa curiosidade, tem esse lado de querer saber, de querer conhecer, de querer aprender, de querer crescer. Isso é inerente a nós. E isso era o mal necessário para que o nosso bem fosse enriquecido. Nós temos que ter o poder de dizer o não, e eles não tiveram. Então, ela foi confrontada na sua mente, entendeu? A Nahash simboliza isso. Quando nós vamos olhar para a nudez, tá? Nós vemos aqui a nudez, vamos fazer agora uma comparação com a astúcia da serpente e a nudez. Tá? Porque a palavra Nirush significa intuição, pensar, ou Nahash, consciência. Nós temos um trocadilho no hebraico que diz assim, ó, e estavam ambos, o humano e a mulher, nus, arum, e diz, e a serpente era mais astuta, arum, de todos os animais. A construção no hebraico, com os sinais maçonéticos, é uma coisa, sem os sinais, elas têm a mesma raiz. Elas têm a mesma raiz, as palavras têm a mesma raiz. Por quê? Embora o primeiro esteja no plural e o segundo, no radical, astuto, malicioso e nu, é exatamente o mesmo no sentido da raiz, evidentemente não é coincidência que na frase seguinte, a que descreve a nudez do ser humano, haja uma referência à serpente enquanto astuta. Enquanto na mitologia suméria o homem é completamente inocente, manipulável, a Torá ensina que a realidade é muito diferente. O despertar da malícia vem com o despertar do entendimento da nudez. Conhecimento e percepção da malícia. Uma criança, quando está no estado de inocência, ela pode ficar nu diante de outra criança e eles não têm malícia.
Então, querido, quando Adão e Eva olharam um para o outro e viram que estavam nus, é porque aí, quando eles viram que estavam nus, o que Deus disse para ele? Você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Por quê? Porque ele saiu do seu estado de inocência para o estado de consciência. Ou seja, o seu lado consciente, a sua narracha interior, tentou a Eva, e ela tentou o seu marido, e ambos caíram. Por isso que Jesus diz que todo mal desígnio, todo mal desígnio, procede da onde? Nasce aonde? Se origina da onde? De Satanás? De um ser externo a nós? Não. Jesus disse que todo mal desígnio, adultério, mentira, engano, tudo que não presta, procede do coração do homem. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, querido, quando um viu a nudez do outro, é como uma criança que sai da sua inocência de criança para o seu lado de adolescente. Ou seja, por isso que o judeu, ele tem a cerimônia do bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? Filho da lei, filho dos mandamentos. Quando a criança sai do seu estado de inocência, ele passa a ser responsável pelo aquilo que ele vai praticar dali em diante daquela cerimônia, da sua obediência à lei. Ele será responsável pelos atos que ele praticar contra a lei. Por quê? Porque ele saiu do seu estado de inocência. Então, a Nahash é esse confronto de pensamento que houve na mente de Eva. E eles caíram. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Em outras palavras, a partir da puberdade, para os semitas antigos, marcava o início da idade adulta. O ser humano desenvolvia a sua malícia, que eu falei, a bar mitzvah, cerimônia. A serpente, tá, dentro do judaísmo, tá, e que isso vai confrontar com o cristianismo, ela é uma alegoria representando Satã na faculdade, esse é um Satã, a serpente, que ela trabalha na faculdade imaginativa que cria apetites e desejos. Ou seja, quando Deus disse não toque, é como se Jesus colocasse um monte de chantilly e aquela árvore se tornou desejável. Quando Deus disse não toque, aquilo virou um chantilly de bolo. Tá? Virou um chantilly com mel, chocolate crocante, leite condensado caramelizado com floco crocante, chocolate Nestlé. Choquito. Virou um choquito, cara. E ela foi tentada. Tá? Algumas pessoas podem se libertar do estilo de vida animal, mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Portanto, toda a sociedade humana precisa de um código de normas morais para regular o comportamento e prevenir a anarquia. Já pensou se nós pudéssemos fazer tudo o que nós queremos? O monstro que nós não ia se tornar? Você levanta a hora que quer, dorme a hora que quer, trabalha como quer, faz o que quer. Nós íamos se tornar numa sociedade cheia de anarquia. O homem não é, portanto, um joguete, porque no politeísmo o homem era um joguete na mão dos deuses. Na Torá, não. O homem não é um joguete na mão dos deuses. Aquilo que o tenta são os seus próprios desejos. Por isso que Tiago, ele vai falar no capítulo 1, versículo 13 e 14, Tiago, ele diz assim, quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Fato. Agora ele vai falar da nossa estrutura humana. Cada um, porém, é tentado por Satanás? Não. Pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A serpente simboliza algo que está dentro de nós mesmos. A nossa Itserará, isto é, a nossa inclinação destrutiva, algumas vezes traduzida como inclinação para o mal. Aí você vai dizer, mas por que Deus permitiu o mal? Para enriquecer o teu bem. Porque você nunca praticaria um bem dentro da aceitação dos requisitos, dos valores de Deus, se não houvesse a possibilidade de fazer o mal. Quando você decide fazer o bem,
em detrimento à rejeição do mal, esse bem que você faz alcança o 100% que Deus quer. Agora, quando você faz um bem forçado, quando você faz o bem por conveniência, quando você faz um bem para ser notado, quando você faz um bem para aparecer, quando você faz um bem e corre contar o que você fez, quando você faz um bem que a tua mão direita faz, a tua esquerda tem que saber, esse bem perde todo o valor também. Porque ele não é um bem que está em detrimento com a rejeição do mal. E o que é o mal? O mal é a vaidade, o orgulho, o desejo de ser observado. Agora, quando você rejeita o desejo de ser observado e faz um bem, esse bem é um bem valoroso. Por isso que o mal é um mal necessário. Por isso que não existe um inimigo cósmico. Se você quer acreditar que existe um Satanás, então tudo bem, crê, mas ele trabalha para Deus. Porque ele está aqui para te testar. Ele está aqui para fazer o teu bem chegar ao nível aceitável a Deus. A serpente, querido, também, nós vemos que ela se alimenta do quê? Você já viu alguma serpente se alimentar? Ah, não, Gênesis é literal, tá, então tá bom. Então me acha uma serpente que só come pó. Me mostra uma cobra, uma serpente que só come pó. Ela não come outra coisa, só pó. Existe? Eu não conheço. Então, quando fala que a serpente comeria pó, nós temos que fazer um paralelo. Isso é uma figura de linguagem. Em paralelo, indica também o perigo da própria carnalidade do homem, pois a idolatria exteriorizada na figura das serpentes, na realidade, reflete o aspecto do próprio homem. A idolatria não está nos objetos, e sim no coração rebelde do ser humano. Por essa razão, ele próprio é a serpente que enxerga como divindade. A serpente, nesse sentido, expressa a arrogância do ser humano, que quer deuses tangíveis, que ele mesmo possa controlar e até mesmo culpar. Querido, a idolatria, sabe por que o homem é tão tentado à idolatria? A criar um Deus de imagem, a criar uma imagem de Deus? Porque ele quer manipular, ele quer carregar, ele quer dominar, ele quer controlar. Você já não viu muitas pessoas idólatras dando tapinha assim no santo? Oh, por que tu fez isso? Porque o ser humano, ele não quer um Deus para se sujeitar. Ele quer um Deus para controlar. Ele quer um Deus que faça todos os teus caprichos. Um Deus que faça tudo o que ele deseja. E esse é o símbolo do bezerro de ouro. Por que fizeram um bezerro de ouro? Porque o bezerro de ouro eles podiam controlar, eles podiam carregar. E eles podiam fazer tudo o que eles queriam. Adorar aquele Deus, fazer tudo o que queria. Tanto é que fizeram uma baita de uma orgia. Por isso que as pessoas, às vezes, querem ser idólatras. Porque elas querem controlar, o poder do controle. Querem estar no controle. Isso é uma serpente interior que está dentro do ser humano e que precisa ser vencido. A serpente se alimenta do pó. Do que a serpente se alimenta? A serpente se alimenta do pó da terra. De onde vem o homem? O homem vem do pó da terra. Sobre quem a Torá diz? Porquanto és pó, e do pó retornarás. Ou seja, a transgressão em geral, aqui representada pela idolatria e arrogância, se alimenta da própria carne do ser humano. O desejo do homem não se sujeitar à lei divina, ele o conduzirá à ruína. A serpente interior nossa se alimenta dos nossos pecados, dos nossos desejos, das nossas carnalidades. A nossa serpente interior, ela quer feitiçaria, bruxaria, idolatria, prostituição, avareza, porfia, ciúme, todas as obras da carne que são listadas por Paulo. Se existe um alimento de serpente, está lá no capítulo 5 de Gálatas, lá para o versículo 17, lá que fala das obras da carne. Lá está o pó que essa serpente que está dentro de cada um de nós gosta. Mas louvado seja Deus que nos dá o Espírito para pisar na cabeça em Cristo Jesus dessa serpente, para a glória de Deus Pai. É isso aí, pessoal. Povo de Deus, maravilha. Está conosco aí o professor Gerson de Amorim, relatando um pouco aí sobre os mistérios do livro de Gênesis. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like aí e assista outros vídeos aí do canal. Compartilhe essa live para outras pessoas, né? É um conhecimento novo para muitas pessoas, aquilo que o professor Gerson está trazendo para nós,
né? Mas é muito importante. Se você tem dúvida, faça pesquisa, investigue o assunto, porque não basta apenas a pessoa desacreditar, né? Baseado na crença. Você tem que investigar, estudar, para ver se de fato o que o professor está ensinando é ou não é. Porque há pessoas que discordam ou desacreditam simplesmente por desacreditar, baseado na crença, né? E não em algo sólido, é mesmo, professor? E outra pergunta interessante que eu quero fazer para o senhor, já estamos aqui chegando quase no final da nossa programação, né? Será a última pergunta que vou fazer para o senhor nesta ocasião, que para muitos e para mim também é um mistério. E é a seguinte: o termo morte aplicado para Adão era uma morte física ou figurada? Era uma separação espiritual de Adão para com Deus? Ou realmente era uma morte no sentido literal? Porque Deus disse para Adão: no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Uhum. Em Gênesis 3, nós vemos Deus falando mais uma vez para Adão, falando: ó, você comeu, você vai voltar ao pó, você vai morrer. Então, essa morte de Adão, ela tem surgido, tem gerado muitos debates aí, porque muitos aplicam a ideia de morte apenas como uma separação, algo espiritual. Essa morte aí é física, literal, né, ou é apenas algo espiritual? Nos ajuda aí, professor. Tá, vamos lá. O texto em hebraico, quando fala certamente morrerás, está dizendo certo morrerás morrendo. Esse é o sentido do hebraico. Mas para que você entender o que está significando essa passagem, primeiro você tem que entender o público leitor. O público leitor, tu sabe, que é o povo que saiu do Egito e o povo de Israel. Porque o livro de Gênesis, ele foi terminado, praticamente, ele foi terminado lá no período da monarquia e foi consagrado, fechado praticamente, lá com Esdras, depois do cativeiro lá. Você precisa entender o que significa. Você tem que pegar Gênesis capítulo, a narrativa criacionista, você tem que pegar a narrativa de Caim e Abel, você tem que pegar a linhagem de Caim e Abel, de Caim e Sete, tá? E você tem que chegar à contaminação, à destruição, e chegamos no dilúvio. Esses três relatos, tanto é que o dilúvio também é uma história, tá? Que foi ressignificada do épico de Atrahasis, tá? Que foi tirado do politeísmo e trazido, porque do Gênesis até o capítulo 6 ali, nós temos uma figura de linguagem. Então, o que acontece no Gênesis? No Gênesis, o homem morre, o que acontece? Ele vai para fora do Éden. Ele é expulso, certo? Caim, quando erra e peca, o que acontece? Ele é expulso. Ele sai, vai virar errante como vagabundo. Quando nós olhamos para a linhagem de Caim e de Sete, nós vemos que há uma semelhança. Não vai dar tempo de eu passar aqui, poderia colocar, dentro do hebraico, os nomes são quase iguais. Isso identificando o quê? Que nós somos tão descendentes de Abel como de Caim. Ou de Sete como de Caim. Somos descendentes. Porque ali está falando das duas naturezas. A natureza espiritual e a carnal. A natureza do homem terrestre e a natureza espiritual, a centelha divina de Deus em nós. Tá? Então, nós temos essas duas naturezas. Quando nós pegamos esses três pontos e chegamos no dilúvio, o dilúvio vem o juízo. O que isso vinha na mente do povo de Israel? Cativeiro. A saída do Éden, a expulsão do Éden, Deus está dizendo, ó, se vocês errar, se vocês vão para um cativeiro. Caim, a mesma coisa. Se vocês obedecer à carne, viver segundo a carne, vocês vão para o cativeiro. E a palavra morte no hebraico, tá? Ela também significa cativeiro. Para um judeu, ir para o cativeiro era a mesma coisa que morrer. Por isso que Ezequiel 37 trata a relação do cativeiro
com uma imagem de morte, de esqueletos, tá? de um cemitério, um vale de ossos. Tá? Também significa morte. E outra coisa, perca da comunhão. Quando é expulso do Egito, o que acontece? Deus está tirando. Levando para o cativeiro é como se Deus estivesse punindo, estivesse se separando deles, se afastando deles, não abandonando, se afastando. Deus se afasta de Adão, ele não o abandona. Então simboliza, tanto a morte ali simboliza o cativeiro, lembra-se do cativeiro, para quem é judeu que lê, ele vai ter essa que se andasse segundo a carne, ia para o cativeiro, se quebrasse as leis de Deus, ia para o cativeiro, e perderia a comunhão. E a comunhão, o que era? O templo. O templo era o ponto de comunhão deles. Quando eles iam para o cativeiro, eles perdiam o ponto de comunhão deles, que era o templo. Por isso que eles tiveram que se readaptar com sinagogas no cativeiro, para readaptar sua comunhão com Deus através de orações, através de Torá. Então, eu vejo, para mim, que morte ali está simbolizando a perca da comunhão com Deus, não o abandono de Deus, que Deus não abandona a humanidade, mas ele se afasta, entendeu? A mesma coisa que ele fala em Isaías, são os vossos pecados que fazem separação entre mim, entre vós e o vosso Deus. Então, ali a separação tem um sentido de morte, como separação, que a palavra morte em grego quer dizer separação, a separação e também o cativeiro, simboliza isso. Que hoje, certamente morrerás, vais perder a comunhão comigo e vais cativeiro. Tá? Agora, a morte física, tá? Ali não aconteceu na hora. Por isso que, quando fala lá em João capítulo 8, vamos encerrar aqui, tá bom? João capítulo 8, verso 44. Tá? Todas as pessoas que lêem dizem assim, quando Jesus disse assim, ó, porque vós tende por pai ao diabo, e a eles quereis fazer a vontade. Pergunta, que diabo é esse? Você acha que aqueles fariseus estavam querendo fazer a vontade de um ser metafísico? Ou eles estavam querendo fazer a vontade dos seus próprios desejos? Do seu próprio desejo de não perder sua posição, de reconhecer que Jesus era o Messias, de reconhecer que Jesus era um rabino melhor que eles, de perder a boquinha deles. Eles não desejavam. Jesus disse, se vocês me reconhecessem, vocês saberiam que eu sou o enviado de Deus. Mas eles não queriam. E quando diz assim, ó, ele é homicida desde o princípio. A palavra princípio, Jesus, como um conhecedor da Torá, ele está apontando para onde? Princípio, Bereshit. Está apontando para o Gênesis. Aí tu vai lá no Gênesis e vê quem foi o primeiro homicida. Quem foi o primeiro assassino em Gênesis? Foi Adão? Caim. Foi a serpente? Foi Caim. E Caim simboliza o quê? A nossa estrutura humana, terrena, de nossos desejos. E Abel simboliza a nossa natureza espiritual. Tá? Por isso que até Caim e Abel, ele é uma ressignificação de um fratricídio que existia no politeísmo, de um deus chamado Dumuzi, que disputava com o Enkidu o favor de uma deusa. Mas os dois estavam procurando o favor de uma deusa. Aí o escritor, quando você lê, é muita semelhança para ser coincidência. Aí você vê dois buscando o favor de um deus. Entendeu? Aí ele ressignificou para trazer o quê? Aí quando você pega, agora não vai dar tempo, Kleber, mas você pegar a descendência de Sete e de Caim, e você vai perceber que o escritor, tá, ele estava querendo mostrar que nós somos tão descendentes de Sete como de Caim. Ou seja, nós somos que nem aquela árvore, conhecedor do bem e do mal. Então, tudo resume-se no seguinte: pratique o bem e você tem vida. Pratique o mal e você tem morte. Satanás não existe no hebraico. Não existe. Isso é pós-cativeiro, isso é com zoroatrismo. Agora, existe esse confronto. Agora, você que está ouvindo, eu não vou dizer para você no que eu acredito ou não acredito. Eu estou passando para você o que eu estudei. Agora, você
Estude, procure e veja o confronto judaísmo e cristianismo. Tá? Só que o que está escrito na sua Bíblia é o que eu estou afirmando. Não existe, de Gênesis a Zacarias, nenhum momento você encontra um versículo que algum judeu atribui o mal que lhe veio a Satanás. Mas todos eles vão atribuir o mal que lhe veio aos seus próprios erros, e os próprios inimigos de Israel nunca são atribuídos a Satanás, mas sim a povos adjacentes. Como Davi foi tido como um Satanás pelos filisteus, Salomão teve vários Satanás, tá? E assim por diante. Tá? O próprio Senhor, o anjo do Senhor, veio contra Balaão, contra o Satanás. Então, existem esses dois conceitos. Agora, se você quiser acreditar que é um ser metafísico, tudo bem, acredite. Só que você tem que evitar obedecê-lo. Você tem que evitar seguir, né, e não deixar ele se alimentar do teu pó, da tua carnalidade. Porque ele vai querer se alimentar do teu pó. É só uma maneira diferente de você encarar, mas no sentido real da coisa, muda-se o produto, mas não muda-se o efeito. É o mesmo. Mas é uma visão diferente, diferenciada, de como que você vê baseado nas escrituras e você baseado numa interpretação grega, numa interpretação influenciada pelo helenismo, pela cultura persa, que é a religião zoroastrista persa, que prega um deus que chamava-se Zurmã, e que ele era muito envergonhado, daí não quis criar o mundo, aí ele fica grávido de dois deuses, né? Um se chamava Ruda Masa e o outro se chamava Arimã. Aí ficava, esse aqui, aí imagina aquele deus mãe, né? Esse aqui vai ser advogado, esse aqui vai ser médico. Aí nasce os dois, aí cria-se dualismo. Aí o Arrus da Mata cria todas as coisas boas do mundo. Aí o irmão dele vem e cria tudo que não presta. Tempestade, terremoto, montanha, tudo que é dificuldade foi o irmão dele que fez. Aí cria-se dualismo, cria-se dois deuses, o deus Arruda Masa e o deus Arimã. Então, se você acreditar que Deus tem um inimigo, você está acreditando num paganismo. Valeu, Kleber. É isso aí, eu quero estender minha gratidão ao de Amorim por estar conosco aqui por esse tempo. Acredito que foi muito frutífero para nós, algo que nós temos que ter em mente, independente do entendimento, o conceito que você que está nos assistindo, que você tenha de Satanás, é que, de fato, ele é o seu inimigo, para aqueles que entendem que a sua natureza pecaminosa, como bem colocou o professor aqui, você tem que lutar contra ele. Né? Se você entende que ele é um ser, né, um ser celestial, que é o seu inimigo, você tem que lutar contra ele, de alguma forma. Não pode ceder suas tentações. Então, o canal também está aberto para qualquer pessoa que tenha argumentos que deseja apresentar aqui, né, que traz uma ideia diferente ou igual ao que o professor Gesso esteve conosco. Estou grato aqui por o senhor ter aceitado o nosso convite e já deixo aqui outro convite para que o senhor volte em breve, para que a gente venha estudar mais um pouco a respeito dessa questão do Gênesis, dessas culturas das quais o autor do livro de Gênesis ele se utilizou para escrever o seu livro. Foi muito bom. Então, se o senhor quiser divulgar o seu canal, o seu trabalho, esteja à vontade, professor. Eu quero convidar você que se interessou sobre satanologia. Eu estou no meu canal, já estou com os 3 vídeos, né, em cima desse tema, né? Quem é a serpente, quem é Satanás, aonde que se originou essa crença sobre Satanás, né, o que significa Satanás à luz do hebraico, o que significa a palavra, que sempre foi um adjetivo e nunca um substantivo. Tá? Quem substantivou esta palavra foi a teoria pós-cativeiro, é uma teoria mais ligada ao helenismo, mais mística, né, que cria nessa... Agora, na Tanar não existe Isaías 14, Ezequiel 28, não tem como você afirmar que ali é Satanás. E quando você pergunta, quando que Satanás caiu do céu?
Quando? Lá em Apocalipse diz que foi lá no contexto lá. E aí eu pergunto para você, quando é que ele caiu? Antes de Adão, depois de Moisés, antes de Moisés, depois de Abraão, depois da lei, antes da lei, depois de Cristo, antes de Cristo, quando que ele caiu? Quando que foi essa queda? Você sabe? Usando a Bíblia? Então, ali vai tirar todas essas suas dúvidas. Obrigado, Kleber. Deus te abençoe. Tá bom, querido? Amém. Isso aí, um abraço a todos vocês. Eu fiz uma coisa um pouco resumida aqui, pessoal, devido a porque o pessoal tinha marcado um debate comigo, depois desmarcaram, pegaram e marcaram novamente, né? E me avisaram agora, de última hora, eu tenho que ir para um canal agora, para a Arena Apologética, participar de um debate lá com um colega, né? Por isso que eu resumi no máximo aqui, com certeza o professor tinha mais conteúdo para compartilhar conosco aqui, mas eu vou marcar outro dia com ele, para que ele esteja aqui nos ajudando, porque acredito que só foi introdução daquilo que ele falar aqui conosco. Nós não falamos sobre o egoísta, o javista, deuteronista, sacerdotal, o porquê dessas duas concepções, as diferenças das duas narrativas, mas vai dar. Em breve, o senhor pode voltar para nos ajudar aqui, então. Valeu, querido. Deus abençoe, então. Amém. Shalom. Shalom, Adonai.